E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos aí à nossa aula sobre Reino Monera. Bora! Pessoal, o Reino Monera, pessoal, é um reino biológico que abrange seres unicelulares e procariontes. A gente viu lá na aula sobre origem da vida, sobre aí a história da endossimbiose, e que a gente viu nela que os seres procariontes são seres que não possuem núcleo celular delimitado por membrana, ou seja, o DNA fica jogado no meio do citoplasma. Fica bem desorganizado aí no meio do citoplasma e tal, sem nenhum tipo de organização por parte dele, tá? São os seres mais simples e abundantes do planeta. Mais simples por quê? Porque eles são muito primitivos. Eles são os seres mais antigos que primeiro foram formados. Então são muito simples, muito básicos. Tá certo? Tanto é verdade que as únicas organelas que eles detêm são os chamados ribossomos. Que nós também temos, é claro, mas que nas bactérias aí elas vão ter a função de produzir proteína, assim como em nós, só que no caso das bactérias, eles só vão ter isso. Só tem ribossomo. Não vai ter centríolo, não tem, sei lá, mitocôndria, não tem complexo de Golgi, não tem nada disso. Só tem ribossomos, beleza? E mais abundante porque eles são encontrados em todo canto. Podem ser encontrados no solo, na água e até no interior de outros organismos, tá? Aí vamos ver para as características agora. A gente falou parte delas agora há pouco, né? São seres unicelulares, procariontes, aqui está com asterístico, porque já foi encontrado aí alguns poucos exemplares de bactérias como sendo eucariontes, tá? Poucos, tipo uma, duas espécies, mas em sua esmagadora maioria, inclusive as questões vão cobrar como sendo procariontes, tá? Porque a maioria, imensa maioria, são procariontes. Ribossomos são as únicas organelas que ele já tem, e cromossomo circular, vê só. Enquanto nós temos um DNA que fica estruturado mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim, o de uma bactéria fica assim, ó. Fica todo em formato quase que circular, tendendo para um círculo, tá? Ele não é estiradinho como o nosso, ele é todo fechadinho, sabe? Fica aí em formato de círculo. Parede celular são seres aí que detêm parede celular tal qual as plantas e os fungos, só que diferente deles, a parede celular da bactéria vai ser formada de uma substância chamada peptídeo glicana. Tá certo? Nas plantas a parede celular vai ser de celulose, nos fungos de quitina, mas aqui vai ser uma parede celular de peptídeo glicana, tá? Pessoal, aí quais são os seres que fazem parte desse grupo? A gente vai ter aí as bactérias e as arqueas. Antigamente esse grupo também eram chamados de eubactérias e arqueobactérias, mas hoje aí a gente vai chamar mais como bactérias e arqueias, tá certo? Aí vamos falar da estrutura agora. A parte mais externa da bactéria é a parede celular, tá certo? É a parte aí que serve de proteção para evitar aí contra choques, contra explosões por entrada de água dentro dela, enfim. E as fímbrias, galera, são prolapsos da membrana, né? A membrana que está embaixo, que vai servir aí de permeabilidade seletiva, mas dela vai sair as chamadas fímbrias, que são prolapsos de membrana, que nesse caso vai servir para adesão. Elas vão ajudar aí a bactéria a se aderir na região a qual ela está inserida. E a maior das fímbrias de uma bactéria, né, que são várias, mas a maior delas vai ser chamada de pili ou pilissexual, que no caso ele vai ter a função de fazer a troca de gametas, ou perdão, a troca de material genético entre uma bactéria e outra, de modo que quando ela for se dividir, aconteça digamos, a variação genética, né? Aconteça realmente a variação genética dentro dela aí e que tenha realmente uma variação genética para evitar aí que fique o mesmo DNA o tempo todo e tal, tá? Depois da membrana, ou dentro da membrana, nós temos aí o citoplasma, né, que é toda a porção interna da célula. O nucleoide, que vai ser o que nós chamamos de núcleo. Só que como ela não tem núcleo, a gente vai chamar de nucleoide. Na verdade, a maior parte das coisas que vocês ouvirem, cujo nome termina com oide,
geralmente tem uma conotação de falso, uma conotação de pseudo. Para analisar, para ver se não é. A maioria das coisas que terminam com oide tende a ter essa conotação de pseudo, de falso, sabe? Então, é como se fosse falso núcleo, tá? É mais ou menos isso. Ribossomos aí, que são as principais, as únicas, aliás, organelas que existem no corpo de uma bactéria. E o plasmídio, pessoal, é como se fosse uma... É como se fosse não, né? É uma porção do DNA, uma porção de DNA bacteriano, que é isolado do DNA comum. Isso aqui é o DNA principal, digamos assim. E aqui está o plasmídio. O plasmídio ele é isolado do DNA comum, né? Então, esse plasmídio ele meio que se desenvolve sozinho, ele se muta sozinho. E quando isso acontece, a bactéria pode, por exemplo, adquirir resistência a antibióticos, tá? Isso aí é bem importante para ela, inclusive. Flagelos é a principal forma de locomoção das bactérias, apesar de existirem outras também, mas é uma das principais formas também, que inclusive são encontradas em algumas células humanas. Mas nas bactérias é muito importante também. Nem todas têm, mas quando tem, é bom. Aí, vê só. As bactérias, elas podem ser subdivididas elas podem ser subdivididas segundo a sua morfologia, tá? Segundo a forma que ela se apresenta. E vamos lá. As subdivisões são cocos, que são em formato esférico. As bactérias que existem em formato esférico, elas são chamadas de cocos. Aí vai ter vários tipos, né? Diplococos, streptococcus, enfim. Bacilos vão ser em formato cilíndrico, tá? Que tá em formato cilíndrico, tá bonitinho, tal, tal. Bacilos, aí streptobacilo, flagelado, tal, tal, tal. Outros, aí vê só. Quais são os outros tipos? Nós temos o vibrião, o espirilo e a espiroqueta. O vibrião, ele vai ter formato de vírgula, tá? O espirilo, ele vai ter a característica de ser mais rígido. Essa curvatura dele assim é rígida, diferente da espiroqueta, que tem essa flexibilidade maior, sabe? Ela é mais flexível. Essas dobras assim do corpo dela é mais flexível, tá certo? Já quanto ao metabolismo, é outra classificação aí delas, a gente pode dividi-las quanto à sua forma ou quanto ao seu metabolismo. Já quanto ao metabolismo, a gente pode subdividi-las como fotoautotróficas, que elas vão ser aí capazes de vão ser capazes de pegar CO2 e luz, tal qual uma planta, tá? Quimioautotróficas, que elas vão fazer oxidação de matéria inorgânica, tá? Matéria inorgânica aí que vai ser oxidada por elas, tá certo? Já as fotoheterotróficas, elas vão usar a luz e nutrientes de outros seres para existirem, tá? Para conseguir alimento. E as quimioheterotróficas, elas vão fazer tanto a oxidação de matéria inorgânica, quanto elas vão usar nutrientes de outros seres também, tá? Aí, vê só. Um exemplo de fotoautotrófica, nós temos as cianobactérias, bonitinhas, fofinhas e altamente tóxicas, que são encontradas, por exemplo, em corpos aquosos, tá? São aí fotoautotróficas. A Nitrobacter, por sua vez, ela vai ser quimioautotrófica. Ela é muito importante no solo, porque é ela que vai fazer a fixação do nitrogênio do ar dentro do solo, beleza? As fotoheterotróficas, a gente vai poder usar como exemplo essas Chloroflexaceae, eu acho que é assim que se fala, as Chloroflexaceae, aí que são fotoheterotróficas. E as quimioautotróficas, a gente pode usar como exemplo a Clostridium tetani, tá certo? Aí, nesse caso, nós temos aí 4 exemplares de bactérias que são, que representam essas subdivisões. Coisa importante, a maioria, escutem, a maioria das fotoheterotróficas tendem a ser anaeróbias.
tá? A maioria dos seres, das bactérias anaeróbias, elas tendem a ser fotoheterotróficas. Ah, por que que tu colocou a Clostridium tetani como sendo químio? Porque ela é anaeróbia, tá certo? Mas ela não produz luz. Ela não produz não, perdão, ela não absorve luz para fazer a sua digestão, né, para usar aí como digestão. Aliás, como metabolismo, ela precisa de nós. Ela pega aí parte de nossas substâncias para fazer o seu metabolismo, tá certo? Então aí por isso ela vai ser considerada como químio autotrófica, tá certo? Mas a imensa maioria aí das bactérias que sejam anaeróbias serão fotoheterotróficas. Já as quimioheterotróficas, elas vão tender a ser parasitas, tá certo? A maioria delas vão ser parasitas, tá? É bem importante isso também. Aí vê, gram positividade e gram negatividade. Presta atenção que isso é importante, vê. O que é uma bactéria que seja gram positiva? Gram positividade. Vê só. Uma bactéria vai ser chamada de bactéria gram positiva quando ela puder ser quando ela for quando ela puder, quando ela absorve corante de Gram, tá certo? Ela aí vai absorver o corante de Gram, que por sua vez vai dar a ela, vai conferir lá um tom de lilás, tá certo? Ela vai essa bactéria ela vai absorver o corante de Gram e vai atribuir a ela essa tonção mais lilás, sabe? E por que isso é importante? Porque essas bactérias que absorvem esse corante serão serão bactérias cuja parede celular é espessa. Parede celular espessa, é muito grossa essa parede celular. E por que isso é importante? Isso é importante porque no caso de ser uma bactéria parasita, por exemplo, essas bactérias cuja parede celular é espessa, elas são vulneráveis. São vulneráveis à, à penicilina. Penicilina. Elas são bactérias que são vulneráveis à penicilina, tá certo? Então, assim, se você tem uma bactéria aí que seja gram-positiva, o médico, por exemplo, ele vai receitar geralmente penicilina ou derivados de penicilina para combater essa bactéria, tá? Diferente de uma bactéria gram-negativa. Gram-negatividade. Por que é diferente? Porque no caso delas, elas não absorvem o corante de Gram. Tá certo? Elas não absorvem esse corante de Gram. No caso, eles vão absorver outros corantes. Mas o corante de Gram especificamente não. E por que isso é importante? Porque no caso delas, a parede celular é fina. A parede celular é fina e como se não bastasse isso, elas vão ter uma membrana com membrana externa, ou seja, elas vão ter a membrana plasmática, vão ter uma camada de parede celular e ainda vai ter uma outra membrana externa à parede celular. E por que isso é complicado para a gente? Porque além de essa membrana proteger a parede celular contra a penicilina, tornando-as resistentes à penicilina, essa membrana externa ela ainda produz substâncias que são tóxicas para nós. Ou seja, só a presença dela no nosso corpo, só a presença dela ali já é complicado, sabe?
Diferente da gram-positiva, que ela começa a ser complicada aí quando tem uma invasão, quando tem todo um rolo ali dentro. No caso dela, não. Ela é complicada desde sempre, sabe? Ela é complicada por existir em nós, entende? É bem complicado por causa disso. E como ela é invulnerável à penicilina, ela vai ser necessário outros antibióticos. O que é complicado porque nem todos eles vão ser. Quer dizer, nenhum deles é bom para nós. Mas alguns deles vão ter mais efeitos colaterais em nós do que a penicilina, tá? Então, porque a penicilina ela atua na parede celular da bactéria. Só que nós não temos parede celular. Então, como a gente não tem parede celular, a penicilina pouco atua em nós. Já outros antibióticos, eles podem agir em outras coisas que nos afetem também. Aí é mais complicado por causa disso. Aí, vê só, arqueobactérias. Até agora a gente comentou sobre bactérias, certo? Vamos falar agora sobre as arqueobactérias. Qual é a diferença entre uma e outra? As arqueobactérias, pessoal, a diferença básica entre elas é que a parede celular delas não tem peptídeo glicanas. É uma parede celular sem peptídeo glicanas, tá certo? Aí vamos lá. Quais são os tipos de arqueobactérias? Nós temos as arqueobactérias halófilas, que existem aí em locais altamente com altas concentrações de sal. Inclusive, a água do mar é pouco salgada para elas, tá? É nesse nível, sabe? Elas são aí altamente resistentes. Então, as halófilas, por exemplo, elas resistem em ambientes com muito mais sal do que a água do mar, por exemplo, sabe? É bem complicado. As termófilas, por sua vez, a propósito, aqui a gente tem um exemplo delas, tá? Halobacterium é um dos tipos de halófilas. As termófilas são bactérias que resistem a temperaturas altíssimas, mais de 100 graus. Então, aí aqui também a gente tem outro exemplo delas. Águas muito quentes e muito ácidas também, tá? Então, são regiões aí muito específicas. E metanogênicas, essas daqui, pessoal, elas existem principalmente no intestino de herbívoros. A diferença delas é que elas produzem metano como subproduto do seu metabolismo, tá? Por isso é metanogênica, gênica de produção, gênica de origem. Então originam metano, sabe? Então elas produzem aí metano como subproduto e elas são muito encontradas no intestino de animais, tá certo? Aí qual que é a importância delas? Por que isso é importante? Por que elas são importantes? Elas são importantes, pessoal, tanto as arqueobactérias quanto as bactérias, elas vão ser muito importantes aí para a ecologia, porque nós também vimos, por exemplo, que existem algumas que fixam nitrogênio, já outras que auxiliam herbívoros, vão auxiliar os herbívoros, tá certo? Na economia, as indústrias alimentícias, por exemplo, usam bastante bactérias. A gente só pegar o Yakult, por exemplo, que aí são bactérias específicas aí que vão ajudar nosso intestino também. Então aí a indústria alimentícia. A indústria alimentícia também usa, por exemplo, no queijo, no próprio Yakult, sabe? É muito importante também. A medicina, cara, a medicina, poxa, os fármacos como um todo, né, bastante importante, antibióticos, enfim, de várias formas, e biocombustíveis, se essa aqui tem no lugar errado, né, mas enfim, biocombustíveis, porque a gente pode pegar determinadas substâncias, determinados combustíveis, e aplicá-lo, e com eles a gente pode fazer, juntar bactérias e produzir metano, e esse metano é altamente combustível, a gente pode fazer ele que é muito fácil, então a gente pode usar, por exemplo, para fazer biocombustíveis, sabe? É bem interessante desse ponto também. É isso, pessoal. Essa foi a primeira parte da nossa aula, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. A próxima aula a gente vai falar sobre a reprodução das bactérias e sobre algumas doenças que podem ocasionar aí que elas podem ocasionar em nós, tá certo? É isso, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto.